Bem, vamos lá então. Está gravando. Pessoal, bom dia mais uma vez para vocês. Bom dia, pessoal que chegou aí. A Ayla, Stephanie, Catarina, Alice, Amanda e Fernanda que está tentando entrar aí. Acho que deve estar com algum problema lá no. Acho que agora entrou. Bom dia, Fernanda. É, Nós paramos na Primeira Guerra Mundial. Foi isso, não foi? Foi, a Vamos gente dar. parou na parte que os Estados Unidos entrou na guerra porque a Alemanha atacou os navios de, de entrega lá de De condimentos produtos. de produtos para a Inglaterra. Isso mesmo, tá? Então nós. A Beatriz está Bom chegando dia. aqui. Oi? Não, então é isso, né? Então nós paramos nessa parte. Os Estados Unidos entrou no final da guerra e aí eu preciso fazer algumas observações a respeito da guerra. Do conflito em geral, eu já comentei com vocês, né? Você tem ali uma fase de deslocamento, uma fase de movimentação inicial, pensando em acabar rapidamente com a guerra. Não se concretizou isso. Eles pensavam que a guerra duraria algumas semanas e acabou durando aí 4 anos e meio, tá? Eles, no comecinho da guerra ali, em 1914, eles tentaram rapidamente vencer a guerra, mas como encontraram resistência e não conseguiram superar essa resistência de ambos os lados, né? A guerra foi se estendendo, eles estacionaram suas tropas, aí não é que estava totalmente parado, continuava havendo conflitos nas colônias, por exemplo, e em solo europeu também, mas era muito mais raro, as tropas estavam mais paradas nas trincheiras, tá? As tropas estavam mais entrincheiradas. Até que foram desenvolvidos novos tipos de armamentos e eles retomam a guerra e aí vão para o tudo ou nada. Bem, algumas particularidades que nós precisamos entender aí a respeito da Primeira Guerra Mundial. Uma delas eu já comentei com vocês, foi que os Estados Unidos entrou, por volta de 1917, entrou do lado da Entente. Quem é que faz parte da Entente? Vocês lembram? Originalmente, a Entente é formada, a Tríplice Entente, é formada por Inglaterra, França e Rússia, tá? Do outro lado, você tem a Tríplice Aliança, que é formada por, inicialmente, originalmente, tá? Formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, que era considerado um reino só, e Itália, tá? Nós falamos também que quando a guerra começou, começou por causa de um conflito local ali da Áustria com os países ali dos Balcãs, os países bálticos, quando o Francisco Ferdinando foi assassinado. A Rússia se meteu no conflito que não era dela, porque ela se dizia protetora dos povos eslavos, por causa daquele negócio chamado pan-eslavismo. Se meteu na guerra por causa da política de alianças. Quando a Rússia declarou guerra à Áustria, a Alemanha declarou guerra à Rússia. O Pedro está tentando entrar 2 vezes aqui. A Alemanha declarou guerra à Rússia, aí afetou, aí a coisa se expandiu, né? A França declarou guerra à Alemanha, começou a Primeira Guerra Mundial. Alguns dias depois, a Inglaterra entrou do lado da França, que era aliada dela, mas entrou com bastante cuidado, porque assim, a França e a Inglaterra são inimigas há séculos, tá? Muito tempo que eles são inimigas, desde a Idade Média. E no contexto ali anterior à guerra, elas tinham se tornado aliadas, mas havia uma desconfiança dos dois lados, né? Com relação a essa nova amizade que eles estavam fazendo ali, essa aliança militar e política, econômica, mas a Inglaterra via com reservas essa aliança com a França. E aí ela acaba entrando na guerra alguns dias depois, quando ela tem certeza de que vale a pena entrar na guerra, tá? É a melhor coisa a se fazer é entrar na guerra.
Só que tem um aliado aí, uma pessoa aí, um país, melhor dizendo, que não entrou na guerra. Tá? Quem que foi que não entrou na guerra até agora? Inglaterra entrou alguns dias depois que a guerra havia começado, mas entrou. Entrou ali praticamente uma semana depois, algumas semanas depois. A França já estava, a Rússia já estava, a Áustria-Hungria já estava, a Alemanha também, está faltando a Itália entrar. E a Itália não entrou, tá? Não do lado de quem deveria ter entrado, que era do lado... Não estou fazendo aí juízo de valor, que ela deveria ter ficado do lado da Alemanha, tá? Até, eu estou falando porque a aliança previa que ela entrasse do lado da Alemanha, mas ela não entrou. Em 1915, quer dizer, praticamente aí, o ano seguinte ao início da guerra, a Inglaterra fez algumas promessas para a Itália. Ela fez promessas de que a Inglaterra era a maior potência do mundo, né? E a Alemanha estava colada nela, mas a Inglaterra era a Inglaterra. O que a Inglaterra propôs? Se a Itália ficasse do lado da Inglaterra, quando a guerra acabasse, ela entregaria todas as colônias alemãs para os italianos. Então, os italianos traíram a Alemanha e, em 1915, entraram na guerra do lado da Inglaterra, do lado da Entente. Tá? Então, já em 1915, a Itália ela traiu. Então, você tem duas grandes decepções nas guerras, tá? Em ambas as guerras. A França, que toma um sacode e praticamente perde a guerra, tanto na primeira como na segunda, logo no comecinho da guerra, e a Itália, que sempre trai. Tá? Tanto na primeira quanto na segunda, ela traiu a Alemanha. Tá bom? Então, você tem essa questão aí que foi uma particularidade. A Itália acaba entrando contra a Alemanha. Quando a Áustria é derrotada e fica só a Alemanha na guerra, a Alemanha acaba tendo que lutar em várias frentes, tá? Ela está lutando contra os russos até que os russos saem da guerra. Contra os russos no Oriente, na frente oriental, que eles chamam, tá? No leste. No oeste, ela está lutando contra tropas inglesas e francesas. E no sul, ela está lutando contra a Itália, porque a Itália fica ao sul da Alemanha, tá? Você tem Alemanha, Suíça e Itália, tá bom? Ali no mapa, no mapinha. Então, ela está lutando em 3 frentes, até que aí nós vamos para uma segunda particularidade, ou terceira, né? Porque eu já falei dos Estados Unidos. Em 1917, a Rússia está tomando uma surra da guerra. A Rússia não era uma potência militar, tá? Na verdade, a Rússia era horrível militarmente. Ela era uma nação muito fraca militarmente. O que a Rússia tinha e sempre teve muito foi uma grande quantidade de pessoas, uma grande população. Mas no que diz respeito à guerra, a armamento, essas coisas, a Rússia era muito fraca. Era um país pobre, semi-feudal, ou seja, a maioria da população ainda estava vivendo um sistema praticamente feudal, pouquíssimo industrializada. A parte mais industrializada, da Rússia era a parte ali virada próxima à Alemanha ali, mas era assim, muito pouco. A maior parte da Rússia, que é um país monumental, né, gigantesco, ele é um país rural, tá? Era um país de propriedades rurais, muito fria, e pouquíssimo urbanizado, tá bom? Então, assim, era um país complicado. Eles tinham poucos, pra você ter uma ideia, as tropas eles não tinham nem arma para todo mundo na guerra. Então, assim, às vezes você tinha que esperar um soldado morrer, amigo seu morrer, para você poder pegar a arma dele e poder lutar. Então, você estava ali, mas estava sem poder lutar. Tá? Então, era muito complicado para a Rússia. E ela estava lutando uma guerra contra as maiores potências do mundo, né? Ela estava lutando contra a Alemanha, que era assim, embora a Inglaterra fosse a maior potência, a Alemanha, você vai verificar que ela suportou a guerra praticamente sozinha o tempo todo. Então, ela era mais forte que a Inglaterra, tá? E ela está ali arrebentando com a Rússia. Isso está causando um problemão na Rússia, tá? Eu não vou entrar
na Revolução Russa, porque eu vou falar isso para vocês em outra aula, mas eu vou dar só uma pincelada aqui. O que está acontecendo na Rússia? Bom, a Rússia ela é pouco desenvolvida, tanto no que diz respeito à industrialização, quanto nas próprias técnicas de plantio, tá? Você tem um problema, assim, você planta e não consegue muita colheita. Então, há uma escassez de alimento ali que é crônica, tá bom? Sempre falta alimento. Uma grande população, pouco desenvolvimento na área de agronomia, de plantio. Uma parte dessa população trabalha nas indústrias, e as indústrias, na sua maioria, são indústrias francesas. Lembra que eu comentei com vocês sobre isso, né? A Rússia não tinha uma burguesia formada, não é que não havia burgueses, haviam burgueses, mas eram poucos, tá? Não dava para promover um desenvolvimento industrial, uma industrialização ali, uma revolução industrial. Então veio o capital francês. Então você tinha uma parcela da população pequena, mas tinha uma parcela da população trabalhando em indústria. Uma grande parte da população trabalhando em campos com técnicas primitivas de plantio, num solo muito frio e uma população que não parava de crescer. Tá? Então você tinha pouca produção agrícola, muita gente para comer. Tá bom? O que acontece com a guerra? Você piora a sua situação. A situação da Rússia. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se alguém está falando comigo aqui. No WhatsApp de vocês. Não. O que está acontecendo ali? Então, assim, com o início da guerra, a maior força de trabalho russa, que são os homens ali entre 18 e 40 anos, a maioria desses homens vão para a guerra, tá? E aí o que vai acontecer? Se já havia problema de mão de obra, esse problema vai aumentar, tá? Porque assim, quem acaba ficando na Rússia? Mulheres, crianças, tá? E velhos. E essa população para trabalhar, ela bom, com o jovem já é difícil. Imagine agora com esse pessoal que ficou, jovens, velhos, que não têm condições de produzir a mesma quantidade que os homens e, né, na juventude tem condições de produzir. Então, começa a ter mais problemas ainda. As mulheres, isso é normal em todos os países, mas a Rússia sofre mais porque ela é mais atrasada, tá? As mulheres acabam tendo que substituir os homens, tanto no campo quanto na indústria, em jornadas de trabalho extremamente extensas, tá? Isso não vai ser fácil. Deixar seus filhos em casa, a Rússia não tinha nenhum projeto, na verdade, quase nenhum país do mundo tinha. Principalmente a Rússia, que era muito pobre, tá? Não tinha condições nenhuma de dar algum alento para essas crianças que ficam em casa, então a situação ali fica caótica, tá? Para piorar a situação, a Rússia já enfrentava alguns problemas com grupos socialistas, tá bom? O Lenin, o Trotsky, eles já vinham tentando promover uma revolução socialista já fazia alguns anos. Eles tinham sido expulsos da Rússia, mas agora com a bagunça que está ali, a política, a economia, a Rússia está uma bagunça. Por quê? O pessoal está na guerra, o controle diminui, entendeu? Você tem que... O imperador, o Nicolau II ali, ele é mantido por uma força policial ali que é bastante agressiva, que reprime todo tipo de forma de rebelião. Isso era normal em todo o país europeu e do mundo, mas na Rússia a coisa é pior, porque a população já é mais sofrida, tá? Eu falo, é pior, mas você tem países em situação um pouco pior que a Rússia ainda, ali no leste europeu, e em situação mais grave, mas nós estamos falando da Rússia porque é ali que acontece o movimento, e ela se pretendia ser uma grande potência. Mas você tem ali a Ucrânia, a Bulgária, que eram países também extremamente pobres, estão em situação parecida com a da Rússia, tá bom? Mas eles não estão na guerra. Tá? A Rússia está. A Rússia está numa guerra, e é uma guerra muito grande. Para você ter uma ideia, a Rússia, como a Rússia era fraca militarmente, alguns anos antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha participado de uma guerra contra o Japão. Olha o tamanho da Rússia, o tamanho do Japão.
tá? E a Rússia, por incrível que pareça, ela conseguiu a proeza de tomar uma surra do Japão. É a guerra nipo-russa, tá? Então ela não era, ela era muito fraca militarmente e pobre, tá? Por exemplo, os Estados Unidos não era uma grande potência militar, mas era rico. Agora a Rússia não é uma potência militar e é pobre, para agravar a situação dela. E esses socialistas, quando voltam para a Rússia, eles começam a promover greves, eles começam... Então, no momento que a coisa já está caótica por causa da guerra, os socialistas aproveitam a desagregação social, econômica que a Rússia está enfrentando para promover mais distúrbios ainda, tá? Isso vai salopando ali, vai deteriorando ainda mais as relações internas na Rússia. Com essas novas rebeliões provocadas ali pelos partidos, pelo Partido Socialista, né? São dois partidos, na verdade, os mencheviques e os bolcheviques, que é um liderado pelo Lenin e o outro liderado pelo Trotsky, a coisa ainda vai ficar pior ainda para os russos. A coisa fica bem complicada ali na Rússia. E em 1917, o Trotsky ele consegue o apoio da burguesia russa. Lembra-se que não havia uma grande burguesia, mas havia alguns burgueses russos. Eles conseguem apoio da burguesia, formam um exército e derrubam o czar, prendem o czar, tá? O imperador. Czar é o título, tá? Prendem o czar, o Nicolau II, a sua família, derruba o governo e institui um governo provisório, tá? Esse governo provisório, na Revolução que eles chamam Revolução de Fevereiro, mas a gente é fevereiro lá na Rússia e março no restante do Ocidente. Por que isso? Porque o calendário russo não segue, os russos não seguem o calendário gregoriano, que é o calendário cristão católico. Eles seguem o calendário cristão justiniano, que é um calendário cristão ortodoxo. É um grupo dentro do cristianismo. E aí tem algumas diferençazinhas nos dias do mês ali, tá bom? Eles fazem a revolução, eu vou chamar a Revolução de Fevereiro, porque é o nome que os russos chamam. E a revolução é deles, a gente dá o nome que eles chamam, tá bom? É deles, a gente tem que respeitar os caras. Em fevereiro eles fazem essa rebelião, tomam o Estado, derrubam, prendem o czar, instituem uma república na Rússia, mas eles se mantêm na guerra. E esse início aí da República Russa não é socialista ainda. É uma república liderada pelos burgueses, tá? Foi um acordo que o Trotsky conseguiu. O Trotsky ele tinha essa pegada de querer unir os burgueses à sua revolução. O Lenin já não gostava dessa história. E para piorar a situação, esses burgueses que tomaram ali o controle da Rússia, junto com os socialistas, eles cometem um erro de não tirar a Rússia da guerra. Então, assim, havia uma reclamação na Rússia que eram os 3 P's, né? Eu não sei se em russo dá certo esses 3 P's aí, mas em português dá. É o pão, paz e pão é comida, né? Paz e tem mais uma coisa, um outro P lá. Acho que não é 3 P's, não, acho que é terra. Pão, paz e terra, PPT, uma coisa assim. O que era? Comida, paz, ou seja, o fim da guerra, e uma coisa que eles queriam muito, eu tenho certeza que é a terra, por isso que eu sei que não é 3 P's, então, é o reforma agrária, tá bom? Então, pão, paz e terra. Eles queriam fazer queriam essas 3 coisas. E ao continuar na guerra, os burgueses não deram para eles o que eles mais queriam, que era a paz, tá? E aí os socialistas só fizeram o quê? Manter a guerra acesa, a revolução interna acesa. Eles começaram, o Trotsky montou, então, se uniu junto com os mencheviques, os bolcheviques e mencheviques se uniram, melhor dizendo. O Trotsky montou o Exército Vermelho, se tornou comandante desse exército. Então, o Lenin era o grande intelectual, o Trotsky era intelectual também, mas ele era o chefe do Exército Vermelho, dos soviets. E aí ele continua com a revolução, com o conflito, aí agora uma guerra interna. Então, a Rússia está com o seu exército
oficial lá lutando contra a Alemanha e tem uma revolta interna entre o Exército Branco, que era o exército dos capitalistas, e o Exército Vermelho, que era o exército dos socialistas. No final desse processo, acontece lá em outubro russo, novembro para o Ocidente, mas vamos chamar pelo nome que eles chamam. Em outubro da Rússia lá, eles conseguem vencer, os vermelhos conseguem vencer o Exército Branco e tomam o controle da Rússia, instituem a União, né, muda o nome do país e passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Primeira coisa que eles eles vão fazer ou fizeram um acordo com a Alemanha de armistício, ou seja, eles vão baixar as armas. Eles fazem um tratado de não agressão. A Rússia não vai atacar a Alemanha e a Alemanha se compromete a não atacar a Rússia. Para a Alemanha, isso era extremamente vantajoso. Por quê? Porque a Alemanha ela era obrigada a manter o seu exército lutando contra a Inglaterra e França, e depois os Estados Unidos, contra a Rússia aqui no leste, porque embora a Rússia não fosse uma potência militar, você não podia abandonar esse fronte aqui, e precisava manter tropas aqui no sul, lutando contra a Itália. Com a Rússia desistindo da guerra, ela pode pegar essas tropas e jogar a tropa para cá, para o oeste, e vencer a Inglaterra. Se ela vencesse a Inglaterra, e o pouquinho de exército francês que ainda estava de pé, ela vencia a guerra. Tá? E essa era uma grande proposta, era uma grande jogada para a Alemanha. Ela não tinha nada que interessasse para ela, a Rússia. A Rússia ela não tinha interesse nenhum na Rússia. A Rússia não era terra que ela fosse assim, que tinha alguma coisa que lhe interessasse. A Rússia não tinha colônia. Tá? Na verdade, ela tinha uma colônia lá na América do Norte, que ela já tinha vendido para os Estados Unidos, né? Ali a Groenlândia e o Alasca. Então não tinha interesse e é uma terra, não serve para nada para a Alemanha, o Alasca. A Alemanha queria terras na Índia e queria terras na África, na Ásia e na África. Não queria terras no norte. No norte ela já tinha. Tá? Então ela aprova essa tratado de não agressão e a Rússia sai da guerra, tá bom? Então são essas três particularidades. Os Estados Unidos entra em 17, a Rússia sai em 17 e em 1915, um pouco antes, né, da entrada 2 anos antes da entrada dos Estados Unidos e da saída da Itália, da saída da Rússia, ela entrou na guerra ao lado da Inglaterra, traindo a Alemanha e a Áustria. Tá bom até aí? Tranquilo? Estão conseguindo compreender? Está muito rápido? Como é que tá? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Então, beleza, então. A Alemanha continua lutando, só que com a entrada dos Estados Unidos, acontece uma reviravolta na guerra. A Alemanha que parecia que venceria a guerra em 17, com a saída da Rússia, ela não esperava para as reviravoltas que vão acontecer com a entrada dos Estados Unidos. Por quê? Embora os Estados Unidos não fosse uma potência militar, eu já disse para vocês isso na aula na semana retrasada, os Estados Unidos entrou com uma grande quantidade de soldados e muito bem armados. Tá? Eles não tinham muita experiência militar, então, inicialmente, assim que eles entram na guerra, o que a Inglaterra faz? A França já está bastante detonada, mas a Inglaterra ela ainda está assim, aguentando bem o fronte, né, o combate. Então, o que a Inglaterra faz? Ela pega os soldados americanos, que são muitos, e pega esses batalhões americanos e colocam como tropas auxiliares das tropas inglesas. Então, os ingleses estão bastante experientes, já estão no conflito desde 3 anos já lutando, já entendem como que funciona a mente alemã, as estratégias, eles já sabem como é que é. Então, eles pegam as tropas americanas e colocam em combates secundários, ou então, assim, em regiões menos importantes, ou então como auxiliares das tropas inglesas, tá? E isso vai dar um grande fôlego para a Inglaterra. Além disso, os Estados Unidos entram com muito armamento e começa a reabastecer o exército inglês e francês, tá? E isso vai dar um novo vigor para esses dois países, França e Inglaterra.
que vão ter agora o apoio americano. Até que o general comandante das tropas americanas resolve não mais acatar as ordens dos ingleses. Não, é o seguinte, nós estamos entrando aqui, nós somos uma nação soberana e nós vamos fazer o que nós queremos. E aí começou a tomar algumas atitudes por conta própria. Mas isso não prejudicou em nada. Foi até uma boa, porque as tropas americanas ganharam experiência, tá? Experiências que serão utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Bom? Que vão começar a moldar os Estados Unidos a se tornar uma potência militar. A Alemanha começa a sofrer algumas derrotas após derrotas, vai resistindo como pode, e aí nós estamos entrando em 1918 já, resistindo como pode, mas segurando firme, aguentando a bronca lá, contra todos esses países sozinha, porque a Áustria foi derrotada e acabou, desistiu da guerra, né, se rendeu. Inclusive, ao se render, a Áustria acabou sendo, depois vai ser dividida. Lembra que a Áustria e a Hungria eram um império só, elas vão separar, a Áustria vai ser um país e a Hungria será outro país separado. Duas nações separadas depois da Primeira Guerra Mundial. As tropas vêm avançando sobre a Alemanha. Nas colônias, tá, na África e na Ásia, as tropas alemãs começam a sofrer algumas derrotas, ou várias derrotas. No mar, navios americanos começam a afundar submarinos alemães, e aí começa a haver uma reviravolta. A Alemanha começa a perder no mar também. A Alemanha está caminhando para a derrota, tá? Mas a Alemanha está segurando como pode. Os especialistas imaginam que a Alemanha ela aguentaria ainda pelo menos mais um ano de guerra até a sua rendição. A tropa alemã estava muito bem, assim, a moral da tropa ainda estava alta. Eles achavam que poderiam vencer, e em um ano a gente não sabe o que poderia acontecer. Provavelmente eles perderiam mesmo. A Alemanha perderia, mas daria mais um ano de trabalho aí para a Entente. Mas em 1918, o que está acontecendo na Alemanha? Aqueles problemas que estavam acontecendo na Rússia começam a acontecer com a Alemanha. A Alemanha tinha uma burguesia muito rica, tá? Só que com a guerra começa um processo, isso em todas as guerras, tá? Principalmente guerras de grande porte, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Deixa eu parar um minutinho aqui o combate e vamos pensar na questão econômica, tá? Porque ela é muito importante, tá bom? Bom, quando uma guerra desse porte começa, os países entram na chamada economia de guerra. O que é economia de guerra? Tudo que é produzido dentro daquele país começa a ser produzido para atender as demandas da guerra. Então, por exemplo, se tem lá a Volkswagen que faz carro, ela não vai fazer mais carro, vai fazer Jeep, vai fazer tanque de guerra, vai fazer, enfim, coisas para atender as demandas da guerra. Você tem uma fábrica lá que faz facas e talheres, eles não vão fazer mais faca e talher, vão fazer faca de campanha, né? Faca de combate. Faz rifle, vão fazer metralhadoras, farão canhões, vão fazer, enfim, armamento para o combate, para a guerra mesmo, tá? Então, as empresas começam a se adaptar a essa economia de guerra. Mas, enfim, embora o país esteja em guerra, ainda tem gente que precisa cozinhar, tem gente que precisa, enfim, de carros. Ainda há uma necessidade de produtos dentro do país. Tem pessoas que estão mantendo a economia girando para sustentar aquela tropa que está lutando, tá? E esse pessoal precisa comprar coisas, precisa de ferro para geladeira não tinha, mas para fogão, você precisa de todas essas coisas que não estão sendo produzidas, ou estão sendo produzidas em pequena escala. Está faltando coisas para casa. Para alimentação, por exemplo. Boa parte da alimentação produzida vai para as tropas, tá? Precisa de alimentação, precisa de trator para produzir ou para melhorar o plantio ali no solo, para extrair mais alimento do solo. Então, você tem esses problemas que estão ali e começam a gerar dificuldades dentro do país. Outra coisa, quando um país está em guerra,
os seus inimigos, eles não compram produtos de você. Então, você precisa comprar produtos de aliados e vender produtos para aliados. No caso da Alemanha, no final da guerra, quem é que é aliado da Alemanha? Ninguém. Para quem que eles estão vendendo produtos? Para ninguém. De quem que eles podem comprar produtos? De ninguém. Ou seja, a Alemanha ela tem que se auto-suprir com todas as suas demandas. Tá? De aço, de ferro, de tudo que eles precisam, de fardamento. Tá? Eles mantêm um pouquinho de comércio com o Japão, que o Japão está fora disso, mas o Japão ainda não é uma grande potência industrial para poder suprir toda a demanda da Alemanha. Tá? E nem tem condições de ficar comprando produtos assim da Alemanha. Então, a Alemanha está em dificuldades. Os burgueses alemães começam a passar dificuldade. Bom, nesse momento, com essas dificuldades das empresas que estão produzindo mais para a guerra, quem é que compra produtos das empresas alemãs? O próprio governo alemão. Tá? Só que você tem um problema aí, o governo alemão não tem dinheiro para ficar sustentando a guerra e comprando coisas das empresas alemãs. Então, muitas vezes ele compra e emite uma nota que vai pagar isso depois. Tá? Muitas das coisas serão pagas depois da guerra. Só que o trabalhador que trabalha lá na fábrica o operário que trabalha lá na fábrica de aço, que trabalha na fábrica de metralhadoras ou de fardamentos, ou que trabalha nas minas extraindo minério de ferro, esse cara não pode esperar o final da guerra para comer, ele precisa comer agora. Tá? E aí o cara trabalhou o mês inteiro, chega no final do mês ele não recebe o seu salário. O que começa a acontecer na Alemanha? Revoltas operárias, até porque você tem ainda os sindicatos e os partidos socialistas que estão por toda a Europa. Tá? Os livros do Karl Marx já estão vigorando ali na Europa há mais de 50 anos. E outros teóricos socialistas. Você tem histórias sobre ideias socialistas desde o século XVI, lá com Thomas Moros, com aquele livro Utopia. Então, você tem essas ideias socialistas vigorando. E aí, quando o capitalismo parece que está falhando, qual é a alternativa que parece ser viável? O socialismo. Tá bom? E aí os socialistas começam aquela história do Marx, né? Trabalhadores do mundo univos, aquela coisa toda. Isso começa a gerar uma série de greves internas na Alemanha, problemas ali políticos, uma revolta contra, primeiramente, assim, se o trabalhador não recebe, a culpa ele acha que a culpa é do patrão, tá? Às vezes mas inicialmente a culpa é do patrão. E aí há uma revolta contra os patrões. O patrão, por sua vez, ele fala o quê? Filho, a culpa não é minha, quem inventou essa guerra foi o Kaiser, foi o Guilherme I, o imperador. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele não está pagando. E aí, os burgueses alemães conseguem conduzir essa fúria da população, não contra eles conseguem jogar contra o Guilherme I, que é o imperador, que na verdade, de certa forma, era mesmo culpa dele. Tá bom? Ele que inventou essa guerra. Né? Não foi ele que deu início à guerra, mas ele assinou, ele declarou guerra à Rússia, sabendo as consequências dessa declaração. Ele fez isso porque ele queria mesmo lutar contra a França e Inglaterra, por aqueles motivos que nós falamos em outras aulas. Né? A Alsácia-Lorena era deles, mas eles queriam territórios franceses na África, na Ásia, ingleses na África e na Ásia, então todas essas pretensões coloniais. A Alemanha queria superar a Inglaterra na produção industrial, se tornar a maior potência do mundo, então tinha essa questão toda. Isso vai gerar uma série essa insatisfação generalizada ali entre a população alemã, acarreta numa série de tumultos e greves, enfim, imagine revoltas, gente tacando pedra, tacando coquetel molotov nos prédios públicos, atacando o policial, e aí a coisa vai se tornando cada vez mais insustentável. Quando coisas assim aconteciam, normalmente os imperadores eles convocavam o exército para protegê-los. Só que onde é que o exército está? A mesma coisa que aconteceu na Alemanha, que está acontecendo na Alemanha, aconteceu na Rússia antes. O exército está na guerra, não tem como o exército proteger. E a força policial não é suficiente para conter
a rebelião da grande massa que está ali revoltosa. Bem, por fim, o Guilherme I percebe que não tem condições de se manter no poder, ele abdica do trono, ou seja, ele desiste de governar e entrega o poder na mão da burguesia, que assume temporariamente ali até que seja convocada, feita uma constituição, convocada eleições e tudo mais, para estabelecer um chanceler, um presidente. Essa junta provisória, né, formada ali por burgueses, a primeira coisa que eles fazem ao assumir o controle ali do governo é convocar os países inimigos para uma negociação de paz, tá? Inglaterra e França, eles tomam a seguinte postura. Faltam 2 minutos para acabar a aula, tá? Deixa eu só falar isso, eu fecho aqui e já abro outro link e mando para vocês, tá bom? Vou mandar aqui para a Stephanie e para a Catarina. Bom, eles convocam Inglaterra e França para a negociação de paz. E a primeira coisa que a Inglaterra e a França fazem ao ouvir esse pedido de declaração de paz é o seguinte, ó, para nós sentarmos, né, para o presidente primeiro-ministro inglês e o premier francês sentarem para negociar a paz, a Alemanha tem que entregar as armas, para a gente saber que é de boa vontade esse pedido. E a Alemanha, de boa fé, entrega as suas armas. Vai uma ordem, né, ali do governo alemão que os soldados alemães que a guerra acabou, os soldados alemães deveriam voltar para a Alemanha, da onde estivessem, e que deveriam entregar os seus armamentos. Teve até um fato ali interessante, que veio um trem da França para a Alemanha, porque os dois países ali são colados, né? E à medida que ele ia passando pelas tropas, as tropas iam jogando seus armamentos dentro dos vagões do trem, tá? Depois o Hitler vai pegar esse trem e vai levar lá na França para assinar a rendição da França, na Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que é interessante essa história aí, tá? Bem, vamos parar aqui, voltamos daqui a 1 minuto, tá bom? Até daqui a pouquinho. Vou encerrar aqui.